Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, onde teremos a possibilidade de falar sobre mercado e carreira. Hoje a gente tem a participação especial de um convidado, um headhunter, que é o Leonardo de Souza, o Country Manager da Robert Walters, trazendo aí um olhar complementar ao nosso. Meu nome é Mônica Ramos, estarei com vocês hoje para promover esse bate-papo de forma prática para quem está buscando autoconhecimento e desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. Eu sou diretora de operações da LHH Brasil, com experiência de mais de 20 anos em projetos de gestão da mudança e aconselhamento de carreira, sendo responsável pela operação dos nossos 11 escritórios. Para quem não conhece, a LHH é uma consultoria que ajuda empresas a simplificarem a transformação de seus negócios, seus líderes e suas equipes, de forma a acelerar resultados e reduzir riscos. A gente faz isso ao ajudar as pessoas a navegarem pela mudança, a tornarem-se melhores líderes, desenvolverem suas carreiras e fazerem transição para novos trabalhos. Junto comigo, eu tenho a participação do Hugo Capobianco, que é especialista em transição de carreira e é o head da nossa unidade de pessoa física, que chama My Career. O Hugo desenvolveu sua carreira na área de RH, assumindo aí posições de liderança e desde 2012 vem atuando como especialista em transição de carreira, contribuindo fortemente para a transição de executivos em diversas áreas de atuação e segmentos de mercado. Como comentei no início, a gente tem um convidado especial, que é o Léo, que é o Country Manager da Robert Walters. Leonardo possui cerca de 15 anos de experiência em Business Consulting. Vai contar um pouco aí da sua carreira, como que ele caminhou para o mundo aí de hunting e ele responde hoje pelas operações da Robert Walters no Brasil. Ele é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Gerenciamento de Projetos pela FGV e MBA Executivo na Fundação Dom Cabral e pós-MBA na Kellogg School nos Estados Unidos. A Robert Walters é uma das líderes mundiais em consultoria de recrutamento especializado, com diferentes segmentos aí de clientes e portes, e o Léo vai contar um pouquinho mais para a gente como que eles têm atuado aqui no nosso mercado. O nosso encontro vai ter a duração de 1 hora e a gente vai ter bastante possibilidade de interagir com vocês sobre temas aí relacionados ao mercado de trabalho, dúvidas, como que estão os segmentos, as contratações, então fiquem à vontade para colocar aí seus dilemas e dúvidas no nosso chat, que o Rafa, como toda semana, vai fazer a curadoria e vai passar as perguntas para a gente poder discutir aqui. Léo, bem-vindo. Obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu queria começar pedindo para você se apresentar aí, contar um pouquinho como que surgiu aí o mercado de hunting na tua vida, na tua carreira. Conta um pouco sobre a Robert Walters para a gente também. Tá bom, Mônica. Obrigado. Bom dia para você, bom dia para o Hugo, bom dia para o Rafa aí que está nos bastidores. Bom dia aí que está assistindo a gente. E obrigado novamente aí também pelo convite. Eu não sei, comecei a falar aqui, aí sim parecia assim, né, que eu estava brincando aqui que tem 2 filhos e a porta está logo atrás. Então, eu já peço antecipadamente vadinha aqui e atrapalhar a nossa conversa. Fica tranquilo, tá tudo certo. Se eles entrarem aí, vão ser bem-vindos. Tá bom, gente. De novo, muito obrigado. Prazer estar aqui. Como você me apresentou, né, Mônica? Meu nome é Leonardo, eu estou à frente da operação, sou Country Manager da operação aqui no Brasil. Robert Walters é uma consultoria europeia, inglesa, um grupo de mais de 30 anos aí de história. Hoje tem uma presença nos 5 continentes, é uma das principais empresas no mundo na atividade de recrutamento e seleção de profissionais de média e alta gerência. A gente está aqui no Brasil tem aproximadamente 10 anos e é um negócio B2B, né? Quer dizer, nós somos uma consultoria, trabalhamos contratados por uma outra empresa com o papel aí, com a missão de apoiar esse nosso cliente na identificação e seleção do executivo, do profissional mais adequado. Eu acho que em termos de carreira, né? Como é que eu comecei nesse mercado, acho que de maneira geral, né, acontece isso na vida de praticamente todo mundo, é um pouco imprevisto, né? A gente acaba cruzando com um determinado caminho e segue nele, né? Como se apresentou, sou engenheiro, eu sou carioca, eu acho que o sotaque é fácil de identificar, mas eu me formei em engenharia de produção e tinha naturalmente uma ideia de ter uma carreira ligada à área. Então, a minha primeira oportunidade profissional foi no grupo PSA, grupo Peugeot Citroën, um projeto super interessante. A empresa estava chegando no Brasil. Hoje existe uma fábrica super bem estruturada ali na região de
Resende, na fronteira do Rio e São Paulo, uma cidade chamada Porto Real, mas não existia fábrica ainda, então eu fui um dos primeiros profissionais brasileiros contratados. Legal. Chego muito francês, né? A empresa estava chegando no Brasil, os franceses não falavam português, eu não falava francês, então foi uma experiência divertida. E foram 4 anos, mais ou menos, lá, até que eu me identifiquei muito com uma área de trabalho relacionada a gerenciamento de projetos. Depois a gente fala um pouco disso, talvez, mas tem bastante até a ver com o trabalho hoje, né? Por um determinado ângulo, eu explico. E surgiu uma oportunidade na Accenture, uma consultoria americana, que tinha essa proposta de negócio na época de também ter entre seu portfólio de serviços, oferecer apoio às empresas em técnicas práticas de gerenciamento de projetos. E era onde eu imaginava a minha carreira, até que num determinado momento eu tive contato com uma empresa de recrutamento e seleção, um papel aí de candidato, e durante a conversa eu fui convidado a avaliar a possibilidade de me juntar aí ao time da empresa, né? Uma surpresa naquele momento, mas... Um mundo totalmente novo, né? Totalmente novo, e a minha primeira reação foi: poxa, sou engenheiro, recrutamento de seleção, não estou conseguindo entender por que, né, vocês estão achando. Mas aí começou a minha carreira, foram 15 anos, continuam sendo 15 anos aí nessa estrada, uma atividade que eu sou fascinado, assim, é interessantíssimo por vários aspectos, muito rico. E, bom, hoje, como eu disse, eu lidero a operação da Robert Walters aqui no Brasil. Legal, muito bom. E conta pra gente um pouco como é que você tem visto aí o mercado atualmente, né? Ou assim, o que aconteceu aí nesse momento pandemia, né? Posições sendo aí canceladas ou postergadas ou não, os processos caminharem. Como que vocês estão vendo já esse momento de retomada? Conta um pouco qual é o teu olhar sobre isso. Mônica, assim, naturalmente inegável, né, que em termos econômicos a gente está passando por uma crise, e eu tenho a impressão que quando a questão de saúde, que naturalmente hoje ocupa as manchetes, quando, espero, né, em breve a gente passar por essa pior fase, a gente vai começar a falar ainda mais sobre os efeitos econômicos que essa crise já trouxe. Então, a gente passa aí por um momento desafiador nesse aspecto. Por outro lado, assim, a gente já passou por outros, né? E nos recuperamos. Então, a minha visão particular e a visão da Robert Walters, eu diria, assim, continua sendo positiva com relação ao potencial do Brasil, né? A gente tem muito para fazer, muita coisa para ser construída, e vamos superar a crise, assim como a gente superou as outras. Mas momentaneamente, em termos de efeitos para o mercado de trabalho ou o mercado de contratação, naturalmente que a gente vai viver um momento de retração. É um momento de retração, as empresas estão mais conservadoras na tomada de decisão por contratação. As justificativas para uma contratação de um profissional, elas são várias, né? Não se resumem somente a uma perspectiva positiva do resultado da empresa. É um fator importante, um fator definidor, né? Quer dizer, a empresa, a partir do momento que a empresa tem bons resultados, uma perspectiva de bons resultados, ela tende a investir, e esse investimento traz como consequência, muitas vezes, a necessidade de aumentar seu time, e etc. Então, é um momento onde a gente não tem esse fator muito forte. Por outro lado, outros fatores justificam a contratação de novos profissionais. Até mesmo um fator de crise, muitas vezes gera a iniciativa da empresa de uma contratação, né? O cenário muda, as demandas mudam, e a empresa muitas vezes precisa ajustar seu capital humano a esse novo cenário. Isso gera, por exemplo, necessidade de contratação. E existem as questões até naturais, a aposentadoria de um profissional, a perda de um profissional para um outro projeto, enfim. Então, o que eu quero dizer é que as contratações elas jamais param. São mais intensas ou menos intensas, mas jamais param. É um pouco isso que a gente está vivendo hoje.
Você sentiu que os processos seletivos aí que continuaram, enfim, que não foram suspensos, eles acabaram se alongando por algum motivo? Ou seja, as empresas demoraram um pouco mais para tomar a decisão? E aí, se sim, você acha que até pela questão de estar um processo mais virtual, não necessariamente presencial, deixa com que as empresas aí tenham mais dúvidas para ver se tem um fit cultural e, enfim, tem que fazer aí colocar mais gente no processo para poder entrevistar? Você começou a sentir isso? Olha, Mônica, tem algumas coisas super interessantes, alguns fenômenos interessantes acontecendo, né? Eu acho que o primeiro boa parte da nossa carteira de projetos, ela foi congelada, mas ela não foi cancelada. Tá. Pouquíssimos projetos foram efetivamente cancelados pelos clientes. Muitos foram postergados. Tá? Quer dizer, eu acho que essa é uma característica particular dessa crise. A princípio, ela tem prazo de duração, né? Então, a gente espera que, obviamente, isso seja descongelado e aquilo que não pôde ser feito nesse momento possa ser atualizado mais à frente. Então, acho que esse é um fenômeno. Outro fenômeno sim, é claro, o contato pessoal ele não está sendo possível nesse momento. E os projetos de seleção eles estão sendo conduzidos de uma maneira virtual, na sua totalidade. Então, a utilização de ferramentas virtuais no processo de seleção acontece há muito tempo, né? Quando se faz vídeo, se faz calls, etc. Tanto do lado da consultoria quanto do lado da empresa contratante. O fato diferente nesse momento é que essa é a única ferramenta de contratação nesse momento, de conexão entre o candidato e a empresa. E tem funcionado. Se pode questionar razoavelmente sobre o quanto uma ferramenta virtual permite um aprofundamento da avaliação, do entendimento, quanto a comunicação poderia ser melhor quando o encontro é pessoal. Aparentemente faz sentido imaginar isso. Mas ainda assim, em diversos casos, enfim, no nosso dia a dia hoje, a tomada de decisão está sendo baseada na contratação de um profissional, está sendo baseada nas interações virtuais. Ou seja, isso ganha força, né? Super, legal. Vou colocar aqui o Hugo aqui na discussão. Hugo, bom dia. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Mônica. Acho que uma coisa que a gente sempre tem dos nossos candidatos, né, quando a gente está falando de transição de carreira, nesse momento tem a história da entrevista virtual e desses anseios aí, né? O que você tem aí dado como dica, orientação para minimamente ele poder garantir que ele está conseguindo sentir aí os detalhes da vaga, da organização, enfim, o bom contato com o Headhunter? Como você tem orientado as pessoas a se prepararem para isso? Eu acho, bom dia a todos, obrigado mais uma vez pela participação de todos que estão aí nos assistindo. Esse é um ponto que, embora a gente já venha conversando sobre essa questão de entrevista virtual, é impressionante como semana a semana, e nós que temos apoio aí na transição de carreira de profissionais, é impressionante como a gente vê que esse movimento de virtual, ele é muito presente. Então, não é só o discurso de que, o virtual, porque agora a pandemia... Não, ele é realidade nossa, né? Então, eu percebo nitidamente que os executivos têm tido, que os profissionais têm tido cada vez participando de entrevistas virtuais. E aí, cada vez mais vem a questão de dúvida. Como é que eu me posiciono diante de uma entrevista virtual, né? Como é que eu falo? Porque quando a gente faz uma entrevista, e aí não me alongando na questão de entrevista, mas quando a gente faz uma entrevista, tem particularidades já no presencial, quem dirá no virtual, né? Então, a semana mesmo passada, eu fiz alguns trabalhos aí com alguns profissionais, muito orientando dessa questão de entrevista virtual, né? Porque aqui a gente olha aí numa CAM, né? Pelo vídeo e tem particularidades nesse sentido, né? E tem até aquela entrevista autogravada, né? Que o Headhunter lá ou o RH da empresa manda o link e já com algumas perguntas e você autograva, né? Que também é algo que você mesmo está falando com você mesmo, né? Então, existem particularidades nesse processo que eu acho que a gente tem que estar muito atento, porque é um movimento que está acontecendo e eu percebo nitidamente, né? Headhunters que me ligam, querendo conhecer algum tipo de profissional e já falando que essa entrevista vai ser virtual e etc. Gera um desconforto, né? Ô, Léo, e vocês costumam avaliar, então, por exemplo, entrou no horário, o link estava bom,
estava com energia, enfim, se preparou, né, fisicamente. E vocês costumam olhar isso também, isso conta pontos? Olha, assim, a gente está, todo mundo, né? A gente está aprendendo a lidar com essa ferramenta, né? A gente, o candidato, a empresa de seleção. O que talvez seja um ponto importante, assim, é que um pouco do que a gente falou, né? Essa é a ferramenta de seleção hoje. É uma ferramenta importante de seleção. Ela pode ser uma ferramenta, de repente, preliminar, inicial, quer dizer, que, como eu disse, há muito tempo é usada, mas que depois era complementada por uma entrevista pessoal, né? Hoje é a ferramenta principal, quer dizer, do ponto de vista do candidato, do profissional, preciso ter essa consciência, entender que aquele momento é um momento importante. O profissional ele tem que entrar numa entrevista virtual concentrado, preparado, afinado com o ritmo do cliente. Quer dizer, se o cliente é mais formal naquele momento, precisa ser formal, não é pelo fato dele estar em casa que aquela conversa vai ser mais informal, né? Roupa, enfim, a maneira de falar, enfim, esse é talvez o evento, ou os eventos, são os eventos mais importantes do processo de seleção, ele precisa estar concentrado naquele momento, né? Mônica, posso fazer uma pergunta para o Léo? Pode, claro. Léo, me veio uma questão aqui forte. A gente tem falado muito nos webinars a respeito de mercado, né? Mercados que estão prosperando, mercados que não estão, etc. Eu queria entender de você, assim, qual que é a tua realidade, né, na Robert Walters? O que de fato tem acontecido? Quais as empresas que hoje estão te procurando? Qual o mercado? Que segmento que elas estão? Que posições que eles têm te procurado? Só para eu entender um pouquinho como é que vocês hoje estão olhando esse mercado, não só olhando, né, de perspectiva, mas o que de fato está surgindo na Robert Walters? Olha, Hugo, assim, a gente está falando de um fenômeno que começou há mais ou menos 3 meses e meio. Sim. Então, é um fenômeno recente. As consequências, elas ainda não chegaram, né? Eu diria que, em termos de mudança do nosso perfil de demanda, houve mais... O maior impacto foi numa diminuição da demanda naqueles setores mais afetados, do que a geração de um novo vetor de demanda. Não sei se eu estou sendo claro. Acho que isso que a gente está passando, ele não mudou o mercado completamente a ponto de dizer, olha, agora esse perfil de profissional vai ser o profissional mais demandado. Assim, pegando um exemplo, as empresas de negócios relacionados ao varejo estão cada vez mais desafiador do que os outros. É natural que essas empresas, por exemplo, sejam ainda mais conservadoras na evolução de um processo de seleção. Ainda assim, a gente hoje tem clientes desse setor que procuram um profissional que vai ocupar uma posição, enfim, core dentro da companhia, core no ponto de vista que independe do momento do mercado. Por exemplo, uma área financeira, uma área jurídica. Esse profissional ele é importante, seja no momento de crise, seja no momento de crescimento mais vigoroso. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda é, talvez conjunturalmente, a gente veja aí uma maior atenção às empresas a, vamos dizer, acelerar ou impulsionar seus movimentos de transformação digital, para dizer assim, de uma maneira bem genérica. Então, movimentos de aplicação de tecnologia aos seus negócios. Então, eu acho que esse é um assunto que a crise que a gente está vivendo fez com que essa questão, a questão da digitalização, a questão da utilização de ferramentas virtuais na conexão com o cliente, ela ganhasse força dentro das empresas. Então, acho que a gente tem projetos relacionados a isso. Legal. Tem tido duas perguntas aqui que eu vou até juntar. Uma da Helena, que fala sobre isso, e até o do Alexandre, né? Fala muito sobre olhar para testes, né? Para os assessments dentro dos processos seletivos, né? A Helena traz uma coisa de que ela já tinha feito muitas entrevistas virtuais, até antes mesmo do Covid,
mas que agora ela se deparou com uma novidade, que são aplicações aí de teste, seja de inglês ou de lógica, que ela não era demandada há anos. Se a gente acha que isso pode ser uma tendência ou pode ser aí um processo complementar para o processo. E aí o Alexandre também fala disso, né? Que ele vê que qual é a nossa opinião sobre esses testes de lógica e comportamento como ferramentas para selecionar. Então, se puder discutir um pouquinho a história dos assessments nos processos seletivos, né? Eu acho curioso um pouquinho, vou tomar a palavra aqui por enquanto, tá, Léo? Eu acho curioso um pouco porque eu percebo cada vez mais esses testes, não tem assessments que são apropriados para isso, mas tem alguns tipos de assessment, raciocínio, lógico, algumas questões eu já não vejo isso acontecer há um bom tempo, aliás, há muito tempo, tá? Principalmente quando você está no nível mais alto, vai aumentando executivo, né? Executivo, você vê isso cada vez menos, aliás, bem menos mesmo. Eu lembro que lá na década de 90, não sendo muito antigo, mas lá atrás, era muito comum você ter esses mecanismos de seleção, testes de raciocínio, era quase um departamento psicológico ali dentro da área, né? Mas o RH, os processos seletivos foram se reinventando e isso ficou notório para todo mundo. Então, quando eu vejo essas questões de testes, me surpreende, né? Porque eu não vejo muito. O que tem são alguns assessments, que aí você tem alguns testes de traços de personalidade que vão denotar algumas competências que são aplicados. Mas a gente também, mesmo assim, isso tudo foi muito substituído pela tal seleção por competência, né? Ou seja, eu não preciso de um teste, eu vou fazer a minha entrevista baseado nos resultados que você deu e vou mensurar essa competência que aparece através desses resultados. Então, respondendo essa pergunta, com a minha opinião, eu vejo cada vez menos isso. Como é que você vê isso, Léo? O Hugo Moni, eu acho que esse assunto assim, realmente ele é interessantíssimo por vários aspectos. Assim, eu não diria, num primeiro momento, uma leitura pessoal, que a gente está vivendo, por causa dessa crise que a gente está passando, uma grande onda, um grande aumento da aplicação de testes virtuais. Eu acho que a gente pode fazer uma conexão que isso pode aumentar, mas não vejo no nosso dia a dia aqui um momento representativo causa e efeito, por causa da crise. Né? Alguns, por exemplo, você citaram um exemplo de um teste de inglês. Pode ser feito virtualmente, né? Assim, por exemplo, é parte do nosso processo de seleção, conversar com um profissional. Isso, até a entrevista em inglês, né? Você faz, para ver como que é o nível, como ele se sai numa situação. Ou seja, a entrevista virtual, ela não traz uma barreira para fazer uma avaliação de inglês. Por exemplo, mais testes de inglês. Aplicação de testes, vamos dizer, que tem características de levantamento de questões comportamentais, ele é interessante. Algumas empresas usam, algumas empresas não usam. Às vezes tem que usar o da própria empresa, né, Léo? Não necessariamente o que a consultoria recomenda, mas a do próprio cliente, né? Exato. De maneira geral, a gente, quando se aplica um processo de seleção, ele não se aplica a todos, primeiro, padrão, e depende do interesse do cliente querer ter esse fator como um fator de avaliação ou não, né? O cliente tem um teste, quer dizer, ele já está acostumado, o cliente, a empresa, né? Está acostumado a usar um determinado teste, esse teste dessa empresa ele é inserido no nosso processo de seleção. Algumas vezes o cliente nos pergunta, olha, vocês têm experiência na utilização de um determinado teste? A gente fala, tem. É esse. Você achar qual que é o mais interessante para você. Mas, de novo, nem sempre isso é utilizado. É importante dizer, assim, talvez até de certa forma básico, quer dizer, esse teste não é esse perfil de teste ele não é qualitativo no sentido, olha, o cara é bom, o cara não é bom, a moça é boa, a moça não é boa. É uma característica, é uma tentativa de leitura de alguns aspectos comportamentais baseado num grupo de referência, né? Pode até haver um questionamento, que grupo de referência é esse, enfim, uma conversa longa, né? Sobre o ponto. Agora, tem um fator talvez mais moderno nessa discussão, que para mim também é super interessante, que é o seguinte, assim, eu acho que a gente passa por um momento
no mundo hoje, né? no mundo corporativo, de muita mudança, né? Mudança significa fazer o que não se fazia, né? Quais são as competências para fazer uma coisa que não se fazia e que ninguém sabe como é que vai fazer? Perfeito. Então, me parece interessante avaliações do tipo lógica, raciocínio. Isso me parece super interessante, porque é disso que são características ou competências super fundamentais para a tomada de decisão dentro de um ambiente de completa incerteza, né? Com certeza. Então, não vejo, de novo, um aumento desse tipo de avaliação, mas particularmente acho um tipo de leitura super interessante para um profissional inserido nesse mundo aí moderno que a gente está vivendo hoje. Legal. O João pergunta para a gente, ele fala, né, que as empresas estão começando a solicitar a apresentação por vídeo. Quais as dicas para a confecção de um vídeo de uma apresentação profissional? O que eu deveria colocar nesse vídeo? Quanto tempo tem que durar? Enfim. Quer começar, Hugo? E aí o Léo dá o olhar dele É quem que perguntou, amor? Como é que é o nome? O João Luiz. João, é muito comum. Então, a gente tem que pensar alguns pontos importantes. Primeiro, tecnologia, tá? Faça um vídeo, procure fazer um vídeo menos amador possível. Claro, utilize os seus recursos, utilize a maneira que também você pode, né? Cuidado também em se reinventar com mirabolantes, que também não é o foco, né? Mas, primeiro, utilize uma tecnologia interessante, utilize uma imagem que permita a pessoa te conhecer, iluminação, som. Então, teste tudo isso antes, tá? Depois que isso está totalmente testado muito bem, agora é o momento de você se projetar nesse vídeo, né? Faça alguns testes, né? E eu vou te confessar que isso a gente faz direto. Eu tive que fazer um vídeo recentemente, eu fiquei de frente para o espelho e parece meio louco isso, mas não é não. A gente tem que testar, e que nem na academia que a gente tem que fazer musculação ali para ganhar músculo, a mesma coisa. Então o vídeo, faça um treino, ponha no papel. Então hoje para o webinar eu pus aqui no meu papelzinho as coisas. Então se posicione, ponha os principais bullets, ponha as partes que você quer pôr nesse vídeo, né? E faça o teu treino. A mesma coisa na questão do inglês, tá? Eu tive um executivo recentemente que teve que fazer um vídeo em inglês, né? E ele, obviamente, ele fala inglês, mas é sempre uma questão mais apreensiva, né? Não é o teu idioma de origem e tal. E aí ele treinou, né? Então, treina. Então, a mesma coisa que eu digo, treine teu speech, treina direitinho os pontos que você quer abordar e faça. Né? Às vezes, esse vídeo, ele vem com tempo e você não pode ficar autogravando várias vezes. Então, convém também ficar atento a essa questão. E o mais importante, será que eu estou explorando todos os pontos importantes da minha carreira? Será que eu estou me vendendo? Às vezes é um vídeo de 2 minutos. O que eu tenho que falar em 2 minutos? Tá? Então é muito importante pensar no conteúdo. Além da tecnologia, é muito importante o conteúdo. Diria ainda mais que tecnologia é importante, áudio, vídeo, etc. Mas conteúdo é mais importante. Tá? Atento com isso. Léo, o que você recomendaria aí nesse vídeo? Olha, isso é uma ferramenta nova. Bom, fazer vídeo não é exatamente novo, mas a aplicação de vídeos e ferramentas e aplicativos específicos de entrevistas, isso está começando a ser mais utilizado daqui para frente. Então, existe um campo de entendimento do quanto isso é interessante, é importante, o quanto isso se aplica a que perfis, enfim, tem um campo aí para ser explorado, né? Explorado e entendido ao longo do tempo, né? O que eu coloco, existe uma fronteira difícil de entender onde é que ela começa e termina, que é o seguinte, pegar um exemplo num currículo, né? Que é uma questão que já é, o ponto que eu vou falar já é comentado há muito tempo. Olha, o que eu devo fazer para o meu currículo chamar atenção, né? Como é que eu faço para o meu currículo ser um bom currículo? Meio parecido, né? A gente está falando de coisas assim, dá para fazer uma conexão entre uma coisa e outra. Eu acho que tem dois aspectos. Existe um bom currículo, existe um mau currículo, assim como pode existir um bom vídeo e um mau vídeo. Por outro lado, não é tão simples, né? O processo de tomada de decisão para a contratação de um profissional, ele depende de muita coisa, né? Depende de várias variáveis, depende da experiência daquela pessoa, depende de onde ele mora, depende da habilidade no inglês, depende
da motivação, depende da remuneração que ele tem. Então, são muitas características que não podem ser resumidas aí num bom currículo, num bom vídeo, né? Existe, mas não é fazendo um vídeo perfeito, profissional, chamar o Spielberg para te ajudar lá que você vai garantir a contratação por uma vaga. Tem muito mais coisa. Isso que eu ia falar, tem que ser natural, né? Acho que primeiro de tudo, tem que ser natural para mostrar um pouco quem é você, enfim, né? Qual é o teu diferencial. Então, pensar nesse vídeo, e aí tem até gente perguntando qual plataforma usar. Então, acho que duas coisas, né? Primeiro, você pode ser requisitado para mandar um vídeo aberto. Então, você grava no teu celular, né? Enfim, pensa num tripé, numa forma aí de pensar na iluminação, mas gravar esse vídeo se apresentando, e aí pensa naquele teu discurso de autoapresentação, que tem que ser aí de 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, né? Contando um pouco aí da tua trajetória e falando um pouquinho quem é você. Agora, tem processos seletivos em que as empresas usam uma plataforma para fazer essa parte dessa entrevista como vídeo. Quem está em processo de transição de carreira com a gente pode fazer esse treino no Centro de Entrevistas Online, que é uma plataforma muito parecida com o que o próprio mercado usa, que aí vem perguntas surpresa e aí você consegue gravar, tem lá 2 minutinhos, se assistir, e aí depois ver o que aconteceu. Então, acho que tem que pensar nisso e pensar para ser bem natural e poder passar o recado para poder avançar para a próxima etapa, né? Exato. Legal. Ó, bastante pergunta já entrando aqui no chat. E aí, assim, o Alexandre perguntou assim para a gente, qual é o perfil profissional mais procurado pelas empresas neste momento? Aí o próprio Léo falou um pouco dessas competências novas, aí o que tem sido demandado, né? Tem alguma característica, além daquela coisa de transformação digital, né, de olhar para a tecnologia, que as empresas, os profissionais deveriam já estar atentos, que vão ser demandados, pensando no pós-pandemia? Olha, Mônica, assim, tem algumas coisas que a gente pode estimar, né? Assim, até pegando a experiência de outras crises que a gente viveu, né? Acho que tem 2 fatores que estão em lados opostos, mas os 2 fatores eles se fortalecem numa situação de crise ou tentativa aí de recuperação numa saída de crise, né? Primeiro é olhar muito para dentro de casa, né? A empresa olha para dentro e procura entender onde é que pode otimizar, onde é que pode reduzir custos, onde é que pode ganhar eficiência. Então, pessoas de processo, pessoas de custo, pessoas da área tributária, são perfis que fazem sentido aí nesse tipo de movimento. Mesmo posições de alta gerência, elas são afetadas, assim, ganham demanda, porque, de novo, muda o cenário, né? E, de repente, aquele executivo número 1, né, que conduzia a empresa num determinado cenário, precisa ser substituído por um executivo de projeto, né, de transformação ali, não digital, mas transformação da empresa, né? O outro lado é um lado comercial, né? Então, gerar negócio num ambiente economicamente mais exprimido, ele é mais difícil, né? Uhum. Como é que eu faço para gerar negócio com mais eficiência? Então, uma pessoa comercial, eficiente, competente, ele ganha experiência. A gente vai viver também, já está vivendo há algum tempo, mas provavelmente isso se impulsiona também, assim, essa atividade, vamos dizer, comercial atual, né? Como é que eu vendo B2B se eu não posso visitar meu cliente? Isso, eu ia comentar isso. Belo desafio, né? Como é que eu faço o meu produto super engenheirado, aplicação específica? Como é que eu faço isso chegar ao meu cliente, todos esses dados, informações, esses detalhes, quando eu não posso encontrá-lo? Provavelmente a gente vai poder voltar a encontrar as pessoas, felizmente, daqui a pouco, mas ainda assim, eu acho que isso vai ficar um legado disso preciso haver um primeiro contato, preciso mostrar a qualidade do meu serviço, do meu produto, mesmo sem poder ter uma conversa tomando um café olho no olho. Bom, um desafio que eu não tenho a resposta, tem que ter muita gente competente para isso, mas é certamente um desafio que as empresas têm. Então, são exemplos aí de casos onde provavelmente a gente vai ter um aumento de demanda nos próximos meses. Mas também, Léo, só fazendo uma ponta no que você está falando, eu acho que vai ser, acho que é novo para todo mundo, né? Então, mesmo para as empresas que estão se adaptando com esse novo cenário, que seja mais híbrido, talvez virtual, meio que presencial, também os profissionais que estão
empresa trabalhando ou profissionais que estão no mercado procurando um desafio, também vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Então, eu acho que esse cenário não puxa a corda para um lado ou para o outro. Todo mundo está vivendo a mesma situação. Isso, de alguma maneira, deixa todo mundo confortável, né? Porque é novo para todo mundo e todo mundo vai ter que se adaptar a esse novo cenário. Então, acho que isso é confortável também para quem, por exemplo, está buscando um trabalho, né? Não é só ele que está vivendo dessa forma nova, a empresa, as pessoas que estão trabalhando também. Então, acho que isso é legal também. Eu ia contrapor o que está todo mundo no desconforto, né? No desconforto de não saber o que vem pela frente, né? Que acho que é o novo para todo mundo, então desse desconforto de lidar com esse imprevisto e com que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas que eu acho que é um bom caminho, né? E fala muito da história da competência, do aprender a desaprender, né? Então vamos aprender agora essas novas formas, seja de se relacionar, né, no B2B, de fazer parcerias, que eu acho que é o que vai ser demandado aí cada vez mais para as pessoas e para as empresas, né? Assim, eu enxergo alguém como um concorrente, não necessariamente ele pode ser mais um concorrente, mas eu posso fazer alguma parceria e atuar em conjunto, ou olhar para as boas práticas e poder trocar ali quais são os desafios que ele vivenciou. Então, eu tenho visto isso muito nesse momento, né? Mônica, perfeito. Pois não, Léo, pode ir lá. Perdão. Não, eu queria comentar só de passagem. Assim, eu estou curioso, de verdade. Eu estou curioso porque, né, a gente está no meio da questão, né? A gente ainda está aí, a gente está aqui preso em casa e discutindo esses desafios, etc. E as coisas elas vão se rearrumar. Sempre se rearrumam. Como vão se rearrumar é a minha curiosidade. E uma curiosidade eu acho que super bacana de cara, como que a gente vai viver agora? Porque vamos dizer, o antigo método ele vai estar aí, né? Assim, vamos voltar todo mundo para o escritório, vamos fazer business as usual como a gente fazia, né? Mas e aí? O que a gente viveu? O que a gente, né? Nesses últimos 4 meses aí, o que a gente aprendeu? O que pode ser aplicado? Então não vai ser nenhuma coisa nem outra, né? Onde é que vai parar? Acho que passamos por momentos interessantes aí. Eu devo confessar que eu acho que é uma grande oportunidade para todo mundo, para mim, para vocês, para todo mundo que está trabalhando ou não, não importa. A questão é, olha que oportunidade que a gente tem de pensar em algo novo para aquilo que a gente faz, né? E essa transformação que você falou no início, que é a transformação digital, eu talvez ampliaria também um pouquinho o leque, que é a transformação do modo geral, né? Não só digital, que também, obviamente, já antes da pandemia já estava ocorrendo muito essa transformação digital nas empresas, mas as empresas estão se transformando num negócio que vai ser algo novo para todo mundo, né? Algumas mais, outras menos, sem dúvida, depende do mercado que ela está inserida, mas uma oportunidade tão bacana de a gente poder olhar para a nossa carreira, para a nossa expertise e pensar o que eu posso fazer de diferente, né? O que eu posso contribuir para esses novos cenários que estão surgindo, para essas novas demandas, né? E eu acho que isso é muito engrandecedor, eu acho que isso é enriquecedor em termos de carreira, desafio, e isso anima. Ô, Léo, tem uma pergunta aqui do João e que acho que é muita preocupação também das pessoas que estão no mercado sobre o que as empresas vão procurar. Tem a história daquela história que tem crise, tem juniorização de funções, né? E aí o João traz essa pergunta para a gente falando um pouco, qual a tua visão, né? As empresas vão procurar profissionais com mais experiência ou aqueles profissionais para serem moldados conforme as necessidades, né? Que estão aí construindo suas carreiras e podem ser aí adaptados. Olha, eu acho que assim, é inegável, de novo, pegando a experiência de crises passadas, né? A questão de resultados, de custos, ela é um assunto sensível na maior parte das empresas. Então, pode ser esperado um movimento de juniorização, sim. A juniorização vem muitas vezes, acho que talvez o maior fator seja profissionais menos caros. As empresas sabem que isso traz consequências, né? Mas é uma alternativa genuína que muitas vezes é tomada. Todas as posições vão ser juniorizadas? Definitivamente não. Acho que dá para imaginar aquilo que a gente, eu acho que já até comentou, né? As empresas passam
vão passar por um momento mais complexo. Um momento mais complexo exige profissionais mais preparados, mais experientes, e para algumas cadeiras, muitas vezes a empresa vai tomar a decisão não de juniorizar, mas de seniorizar a posição, justamente para ter, na teoria, um profissional mais robusto para trocar aquele projeto. Mas, de novo, a experiência de crises passadas, a juniorização é um fenômeno que aconteceu e é esperado que aconteça. Legal. Agora, nessa linha, Mônica, desculpa só. Não, pode ir. Pegar um pouco o que o Hugo falou da transformação e transformação digital, etc. O digital é a palavra menos importante aí nesse tema, né? Quer dizer, é uma transformação. Muitas vezes, muitas empresas estão passando efetivamente por isso. Muitas transformações, elas se baseiam na aplicação de ferramentas ou soluções digitais. Não necessariamente, né? E acho que o que vem acontecendo é um fenômeno, de novo, interessante de reflexão corporativa sobre como trabalhar melhor, sobre como ser mais moderno, como reorganizar o trabalho. E, por exemplo, essa transformação ela tem muito a ver com a gestão de pessoas, gestão de capital humano, né? Outro perfil, outra cultura que a empresa vai ter, outra forma de novo organizar o trabalho, outro nível, outra característica de gestão. Então, essa transformação, só queria fazer essa pontuação, essa transformação digital, que a gente está falando, a gente muitas vezes leva o digital aí como sobrenome, mas ela não se resume a impactos para profissionais de tecnologia, né? Afeta profissionais enfim, das mais diversas especialidades nas empresas. Com certeza. O Gustavo traz aqui uma pergunta. Ele fala assim, que ele está atualmente vinculado, está trabalhando, mas ele está aí num processo, e aí ele está nessa situação aí difícil de decidir, né? Troco o certo pelo duvidoso, né? E aí eu até pergunto, né? Tem certo nesse momento, né? Não tem, mas que dicas que a gente poderia dar para quem está aí trabalhando e aí tem uma possibilidade aí de ter uma mudança nesse momento? Como avaliar se é a melhor hora para fazer essa mudança? E aí depois até quero ver com o Léo o que ele complementa aí para a gente, né? Você tem tido essa dificuldade aí na hora de trazer pessoas que estão trabalhando para processos seletivos. É o Gustavo, né? Eu acho que, Gustavo, assim, é claro que a gente não tem tanta informação para te passar uma informação tão segura assim, tá? Mas, assim, eu acho que, primeiro, olha o segmento dessa empresa, né? Como é que ela está nesse mercado, qual é a tendência. Já saíram várias pesquisas, Deloitte, BTG Pactual, Bay Company, falando sobre mercado, falando sobre tendência. Então, acho que, primeira coisa, olhar em que mercado que essa empresa nova está inserida, como é que esse mercado tem de projeção, né, do hoje para ir para o futuro próximo. Segundo ponto, olha a questão, a tua área e o desafio que você vai ter nessa corporação, né? O quão isso vai te dar projeção de carreira, não no curto prazo. Eu não recomendaria fazer nada no curto prazo, ainda mais que você está trabalhando. Não sei também a condição que você está atual, mas olha um pouco essa questão de projeção de carreira e olha, em terceiro ponto, a questão não só de projeção de carreira, mas o quanto você vai agregar conhecimento e expertise neste novo cenário, nesse novo desafio, tá? Eu sempre procuro pensar assim, ok, estou hoje nesse trabalho, vou para um próximo. Eu olhando daqui 5 anos ou daqui X anos, como é que eu posso me vender com esse desafio novo que eu estou entrando? É algo que vai agregar mais para a minha carreira? É algo que vai me dar mais expertise? Então, tenta fazer essa projeção lá para o futuro. Claro, como a Mônica falou no início, certeza ninguém tem, né? Você não tem, né? Mas assim, cuidado para não fazer essa troca que te deixe aí mais desprivilegiado ou desprivilegiado nesse sentido, tá? Então, ter esse olhar é muito importante para você minimizar qualquer tipo de risco lá para frente. Legal. Léo, você tem sentido quem está trabalhando a ficar mais inseguro em ingressar num novo processo ou até de tomar essa decisão? Sair? 3 pontos importantes para comentar. Assim, o primeiro é um pouco do que o Hugo comentou, né? A tomada de decisão para um profissional deixar um caminho de carreira e ingressar em outro não é simples, né? É uma decisão super importante.
Em qualquer momento, né? Sempre, eu acho. Sempre, sempre. E é um caminho é um jogo de incertezas, né? Quer dizer, você muda de caminho, você entra num ambiente de maior incerteza. A gente acha que o caminho que a gente conhece, né? Também não conhece, né? Ninguém sabe, ninguém vê o futuro, mas quando a gente muda de caminho, essa percepção de incerteza ela ainda é mais intensa. E é algo que é, enfim, super importante na vida de qualquer um, né? Tem impactos na família, tem impactos no seu futuro. Então, tem que ter muito cuidado para analisar uma nova proposta, um novo caminho, evidentemente. Tem que tentar levar em consideração tudo, conversar com muita gente, estudar e assim por diante. Existe um outro ponto que talvez um fenômeno aí que talvez não seja intuitivo no primeiro momento, mas é algo que a gente está vivenciando com frequência também. É o seguinte, do ponto de vista do profissional que está participando de um processo de seleção, uma entrevista virtual ou conexões virtuais, elas são menos sólidas. Quando você senta com uma pessoa, aperta a mão, toma um café, conversa pessoalmente, você gera aí uma percepção de confiança maior. Então, tomar uma decisão, a tomada de decisão do profissional, do ponto de vista do profissional para uma nova oportunidade, ela está sendo mais cuidadosa também. As pessoas estão mais receosas. Então, o processo virtual trouxe essa consequência. O profissional está mais cuidadoso ou mais temeroso na tomada de uma decisão. Acho que o que eu poderia acrescentar sobre isso é o seguinte, assim, é essa forma hoje. Talvez, de novo, volte a mudar daqui a poucos meses, mas é essa forma. Então, o ponto eu partiria do princípio, né? Se eu fosse dar uma sugestão para alguém, eu partiria do princípio de que, olha, apesar de ser virtual, essa é a maneira da seleção. Então, não parta do princípio que é mais superficial. Tão segura, dentro do possível do seguro, quanto uma conversa pessoal. Então, não precisa ficar mais receoso do que o receio normal de tomar uma decisão, porque o processo foi feito virtualmente, porque é a maneira de se fazer. Se não for assim, não vai ser feito. Com certeza. E aquela história, né? Faz uma análise, né, da situação que você está hoje, né? Quais são os pontos positivos e os pontos aí negativos de permanecer e de mudar, né? E tentar entender aí o máximo de variáveis que ele pode coletar, tanto da empresa atual quanto da que ele está se candidatando, né? Então, tem formas hoje de você ter mais acesso a informações e poder aí ter mais elementos para tomada de decisão, né? Olha, uma coisa que sempre os nossos profissionais em transição de carreira perguntam, eles sempre querem ter aí a oportunidade de serem vistos e terem conversas aí com o Headhunter, né? E aí a gente, claro, explica muito para eles assim, olha, tem a questão de, né, estar com o processo em aberto, enfim, ter agenda, uma série de coisas, mas eles perguntam qual é a maneira mais efetiva de eu poder me aproximar, né, de um Headhunter. É fazer conexão pelo LinkedIn? É mandar meu e-mail com o currículo? É fazer o cadastro no site da consultoria? Enfim, o que vocês valorizam e onde que vocês buscam pessoas, né? Esse é um ponto que nos aflige. Nos aflige como profissionais, digo nós, profissionais de recrutamento e seleção, porque assim, é claro que a gente gostaria de conhecer todo mundo. Isso, profissionalmente, isso é bom. Já conheço uma pessoa, já sei o que ela quer, conheço as competências. No momento que eu tiver um projeto de seleção, eu já tenho um caminho andado ali, já tenho um trabalho feito. Infelizmente, a gente não consegue, isso não é possível, né, conhecer todo mundo. Então, uma restrição que nos é imposta de maneira geral é conversar com pessoas que, no nosso ponto de vista, a partir de uma avaliação inicial, elas podem fazer sentido para um projeto de seleção. Então, esse é o grande filtro. Olha, a gente tem um projeto assim, vamos conversar com pessoas que, no primeiro entendimento, possam fazer sentido. Então, aplicar o seu currículo para posições que são divulgadas, não só na Robert Walters, né?
e a gente divulga boa parte dos projetos de seleção que a gente tem no nosso site, né, robertwalters.com.br. Mas aplicar o seu currículo lá, ou seja, sinalizar que você tem interesse naquele projeto, é uma ação importante. Procurar contato com o Headhunter por LinkedIn não é perda de tempo, tá? Então, sem querer desdizer, contradizer o que eu acabei de dizer, assim, a partir do momento que um Headhunter ele tem contato com um profissional que ele fala, puxa, esse cara é interessante, independente do projeto de seleção, vale a pena falar com ele, o Headhunter ele vai tomar essa decisão. Isso parte também do nosso dia a dia, não tanto quanto a gente gostaria, como eu estava dizendo, mas é também parte do nosso dia a dia, falar com pessoas que a gente entende que tem um perfil interessante. Então, não deixa de fazer isso, não vai incomodar, o Headhunter não vai se sentir invadido, é trabalho, é papel dele. De novo, é interesse dele também. O que eu coloco assim, não se frustrem, né? Se não houver um retorno imediato, não é por falta de interesse, é pela necessidade de atender outras prioridades, provavelmente, naquele momento. Legal. Ô, Hugo, tem uma pergunta aqui do Renato, que eu queria que você respondesse primeiro, depois o Léo fala o ponto de vista dele. Mas ele decidiu fazer uma mudança de carreira antes da pandemia. Então, ele mudou de trabalho, e aí ele foi dispensado agora nesse momento da pandemia. Ou seja, ele ficou pouco tempo nessa empresa. E aí ele pergunta, devo atualizar essa experiência em meu currículo ou é melhor eu deixar essa informação para o momento de entrevista? Ele tem receio de colocar no currículo com algo que pode gerar aí um viés negativo. É o Leonardo, né? Renato, eu acho que a gente tem que ser bem leal, né? Então, assim, colocar informação no currículo, até porque o mercado é muito pequeno, né? Então, vão entender, vão querer saber, alguém que conhece alguém. A gente tem que ser leal com o Headhunter, olha eu puxando sardinha aí pro Léo. Acho que a gente tem, de fato, não, brincadeiras à parte, obviamente, a gente tem que ser muito honesto com o que a gente está colocando no currículo, tá? Então, põe a informação, não é desagrado nenhum. O que precisa obviamente, ter uma informação. Discurso, né? Um discurso do porquê que aconteceu esse desligamento, né? Porque a empresa mudou de cenário ou porque não estava agregando para você. Enfim, acho que tem que construir um discurso realmente verdadeiro e realmente factível que possa te vender aí mesmo com esse pouco tempo na última empresa. Agora, pensa o seguinte também, bola para frente, retomada, né? Põe ali no currículo, põe no LinkedIn e vá buscar alternativas aí que possam valorizar aí esse teu momento, que você possa fazer uma jornada um pouco mais extensa numa outra empresa. É isso, eu também concordo com o Hugo 100%. Assim, as informações do currículo precisam estar adequadas à verdade, né? Tem que colocar o que aconteceu e, enfim, nesse momento de crise que a gente está vivendo, assim, a saída de um profissional de uma empresa é super justificável, né? Então não precisa ter vergonha disso, ou achar que isso é uma mácula na sua experiência profissional. Isso pode acontecer com qualquer um, independente de crise, pode não dar certo. Então as informações o currículo precisa refletir a verdade. Isso é super importante. Legal, também acho. Tentar pegar aqui uma última pergunta do chat antes da gente ir para os nossos minutos finais. O Eduardo até fala para a gente aqui. Qual o perfil de líder que o mercado está valorizando hoje no mercado? Já tem um perfil mais valorizado? Olha, Mônica, assim, as características que tornam um profissional classificado como um bom profissional, elas são sempre as mesmas, elas são clássicas, né? O que você quer num profissional para fazer parte de uma empresa, num coletivo de pessoas que tem um objetivo comum ali? Você quer uma pessoa que participe daquilo, que esteja engajada, que esteja comprometida, que inspire, motive, né? Que no momento de dificuldade seja uma referência positiva, que oriente, que ajude aos indivíduos do time, por exemplo, a tomar a sua melhor decisão, que apoie, né? Isso vai mudar no momento de crise ou no momento positivo? Não. São sempre características, enfim, nobre,
estiveram com a gente aí desde sempre. E aqueles que conseguem expressar isso dentro do ambiente de trabalho são os profissionais que vão ser, enfim, de novo classificados como os melhores profissionais. Então, não acho que o momento mude tanto. Acho que o momento, o cenário, o contexto, ele talvez não altere tanto esse rol de características. Talvez em alguns momentos, algumas características elas sejam mais demandadas. Uhum. Ciência. Cara, você está tendo frustração atrás de frustração. A coisa não está acontecendo, porque o mercado está uma porcaria. O que você espera do líder? Que ele baixe a cabeça? Não. Né? Então, bom, vamos lá. Vamos superar. Vamos junto. Vamos se reinventar, né? Então, assim, então, elencar características de competência que são mais adequadas ou são mais interessantes nesse momento de crise, ela é fácil de fazer, mas acho que é um pouco artificial. As coisas são mais essenciais, né? Na essência, mais do que do profissional, mas na essência da pessoa ali. Legal. Vou só ler um comentário aqui da Kátia, que ela falando sobre os testes lá no começo, que a gente falou bastante, e ela mandou um comentário para a gente que acho que é legal compartilhar, que recentemente ela tem uma posição executiva e recentemente ela participou de um processo em uma grande empresa do setor financeiro, visionária, que logo na primeira etapa do processo mandou 5 testes. Um teste de estilo de trabalho, um teste de raciocínio fluido, um mapeamento de perfil, um teste situacional e um teste de inferências. Só na primeira etapa. Uau! Então, a gente tem que estar preparado para todo tipo de seleção, né, e de situação. E aí, até ver, quero fazer todos esses testes e investir esse tempo todo, ou não, né? Mas acho que tem que estar preparado e aí exige tempo e dedicação mesmo. Exato. A gente está chegando nos minutos finais aí. Eu queria passar aí a palavra para o Hugo, que dicas que ele daria nesse momento, enfim, para quem está nos ouvindo, está no mercado aí buscando aí se reinventar ou se recolocar aí no mercado nesse momento. Eu acho assim, pessoal, primeiramente agradeço aí pela presença de vocês, pelas perguntas e acho que o que me vem muito agora de orientação tudo bem, a gente tem que olhar o mercado, a gente tem que olhar competências do líder, a gente tem que olhar o que lá fora estão pedindo, mas vamos olhar um pouco para dentro, né? Vamos olhar um pouquinho assim, o que eu quero, que valor agregado que eu tenho. Às vezes a gente fica com esse movimento muito lá para fora e esquece de olhar para dentro e aí a gente pode entrar numa frustração, estar num trabalho, num desafio que não é bacana, fazer uma entrevista que não vai valorizar as suas competências fortes, porque você não estava preparado para olhar para dentro. Então, na medida do possível, temos que fazer esse match, mas vamos olhar para dentro também, tá? Eu acho que isso é fundamental, tá bom? E, mais uma vez, obrigado a todos aí pela presença e contem comigo. Léo, quero super te agradecer aí pelo bate-papo, passou voando, né? E que dicas que você pode aí dar para os profissionais que escutaram a gente, enfim, qual é o seu recado? Olha, Mônica, me dá um segundo que está passando um avião aqui. Escolhi a hora certa, né? Isso é um bom sinal. Eu moro em Moema aqui, perto do aeroporto. E começar a ter um movimento em Congonhas, né? Que bom, né? Aumentou bem o movimento de avião. Eu não sei se eu ouvi bem a sua pergunta, desculpa. Minutos finais, recado final que você dá para quem está no mercado e quem escutou a gente hoje sobre aí o mercado de trabalho em geral. Tá bom, gente. Bom, eu queria começar agradecendo aí o convite da Henriette. Obrigado, Mônica. Obrigado, Hugo. Rafael aí, de novo. Obrigado aí pelo suporte. Espero que tenha ajudado com alguma informação. E, assim, o trabalho de recolocação é um trabalho, né? Precisa de dedicação, precisa de esforço, precisa de ação. Então, o mercado é mais difícil, está mais difícil, mas não parou. Então, não perca a esperança, mantenha-se atualizado, haja e as possibilidades de um novo projeto aí, elas são muito maiores dessa forma do que se você não fizer nada. Legal. Bom, muito obrigada aí pela contribuição. A gente está chegando aí ao final da nossa sessão de hoje. Quero agradecer mais uma vez aí a participação de todos
que mandaram suas dúvidas, contribuíram para que esse bate-papo aí possa ser interessante para todos. Léo, super obrigada aí pelo seu tempo e dedicação em estar com a gente. Estamos disponíveis aí com os nossos perfis no LinkedIn, então quem tiver interesse em se conectar, tá aqui o do Léo também. E para quem quer acessar o nosso conteúdo, a sessão de hoje foi gravada, as sessões anteriores também estão disponíveis, a gente disponibiliza aí o endereço que é no nosso centro de recursos, onde vocês podem acessar aí os conteúdos anteriores também, e à tarde já vai ter o de hoje, para quem quiser reassistir ou indicar para alguém. Gente, obrigada pela sessão de hoje, semana que vem tem mais. Bom dia para todos. Tchau, Bom tchau. dia, Hugo, obrigado, tchau, Léo. obrigado, Obrigada, Léo. tchau, Rafa.